Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Olha o seu Osta aí. Vocês falaram que ele não vinha? Vamos dar uma salva de palmas desse casal aí, né? Glória a Deus pela sua vida. Atos capítulo 27. Deixa aberto aí no versos 10. Atos 27, versículo 10. O título da nossa mensagem de hoje: para de carregar coisas que você não precisa. Amém? Mais uma vez, para de carregar coisas que você não precisa. Fala para o irmão que está do seu lado: para de carregar coisas que você não precisa. A gente vai ver através da mensagem que é desnecessário muitas coisas das quais nós carregamos. Nós falamos há pouco tempo que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, a qualquer ideia, a qualquer ensino. E a Bíblia diz que ela manda a gente provar se é de Deus ou não. A gente tem que provar se a pregação é de Deus, a gente tem que provar se o pastor é de Deus, a gente tem que provar se a igreja é de Deus. Porque a Bíblia manda, porque existe espírito do erro, existem ensinamentos errados. E a gente vai ver um ensinamento aqui para os nossos dias, que Paulo vai nos alertar que nós precisamos, muitas das vezes, lançar fora da nossa vida as coisas que não são necessárias. E a gente vai ver aqui em Atos capítulo 27, versículo 10. Acompanha aí o texto comigo. Diz assim, Paulo dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Aí ele diz mais, mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então eu vou dar uma narrada aqui para você entender o contexto do texto. Aqui Paulo estava sendo preso, era um prisioneiro, ele estava sendo levado para a Itália, e eles estavam de viagem no navio. E Paulo, ele dizia: olha, meus senhores, eu vejo, olha como é que Paulo via, eu vejo que a viagem vai ter dano, nós vamos perder carga, vai ser ameaçada as nossas vidas. Mas o povo dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que quem Paulo estava ouvindo, que é o mestre da nossa vida, da nossa alma. Amém, gente? E Paulo, por inspiração de Deus, estava alertando que aquela viagem, ela teria prejuízo, que aquela viagem haveria danos, e possivelmente poderia haver até perda de vidas, porque Paulo sentiu isso na sua alma, Paulo sentiu isso dentro dele. Mas só que o texto diz que eles davam mais crédito ao mestre do navio do que um prisioneiro, Paulo, que foi preso só porque pregava a graça de Deus. Amém? Boca de Deus, Paulo falando por Deus. Paulo estava sendo preso, mas ainda assim ele estava alertando o perigo daquela viagem, mas ninguém estava dando crédito ao mesmo. E a viagem ia ser perigosa, como foi. Aí olha no verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. Diga graças a Deus. Gente, a tempestade durou tanto tempo. Olha só o verso 19. E ao terceiro dia,
nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se ao final toda a esperança de salvamento. Diga graças a Deus. A tempestade durou dias, desapareceu o sol, eles não viam mais nada, uma escuridão. A Bíblia diz que veio um vento chamado Euraquilão, um vento bem alto, bem forte. E esse vento movia as águas e o barco ia atormentado como um chicote para lá e para cá, a ponto de eles quase morrer. E todo marinheiro sabe que quando o navio está a ponto de afundar, o que se faz? Lança as bagagens fora. Fala para esse irmão assim, ó: para de carregar coisa que você não precisa. Fala para ele: para de carregar coisa que você não precisa. Você vai ver que agora eles vão começar a lançar para fora aquilo que ele menos precisava, porque eles estavam correndo perigo de vida. Eles estavam sendo açoitados, o navio estava sendo fortemente açoitado, as ondas estavam cada vez mais altas, com perigo de morte. E eles começaram a lançar fora a sua bagagem. Diga graças a Deus. Amém? E é o título da nossa mensagem: para de carregar coisa que você não precisa. Amém? Quer ver um exemplo? Se você tem um sapato há mais de um ano, você não precisa dele. É ou não é verdade? Se você não usa, você joga fora. É ou não é? O ser humano, ele tem mania de guardar coisas que ele não precisa. Por mais que eu esteja falando algo material, mas eu vou falando algo emocional também. Amém? Tem coisas que a gente não precisa carregar. Tem coisa que é desnecessário no nosso barco, na nossa embarcação, carregar coisas que vão fazer com que a gente afunde, com coisas que vão lançar perigo para a nossa vida. E nós precisamos aprender com essa mensagem a lançar muitos sentimentos que não prestam mais fora. Porque isso adoece muitos de nós, isso faz mal. Existe gente doente exatamente por isso, porque não consegue lançar fora aquilo que não é necessário, aquilo que não precisa mais. Diga graças a Deus. Amém? Eu tenho certeza que muitos de nós temos na nossa casa coisa que a gente não precisa. Tem ou não tem? Hã? A gente tem mania de guardar coisas que a gente não precisa mais. É, não é verdade? Ventilador que não funciona. Fala para mim, para que você quer um ventilador que não funciona? Hã? Fala para o irmão, joga fora, irmão. Batedeira elétrica que você nem usa. Para que você quer isso? Hã? Máquina de lavar sem motor. Para que você guarda isso? Hein? Chinelo arrebentado. Hã? Amém, gente? Glória a Deus. Sapato furado. Fala para o irmão, joga fora, irmão. Alivia mais essa carga. Quantas coisas a gente coloca dentro de casa que a gente não precisa? É na verdade? É a história aqui que está dizendo. Eles começaram a correr perigo. Eles começaram a lançar fora do barco as coisas menos necessárias. Foi lançado do barco primeiro o quê? Cadeira que não precisa, móvel que não precisa, até comida, porque na hora da morte a gente não vai pensar nem em comer. Eles estavam correndo tanto perigo que eles foram aliviando a carga do barco. Para quê? Para o barco subir. Porque ou ele afunda, ou ele sobe e dá salvação a todos que estavam ali. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém? Então a gente tem mania de muitas das vezes guardar coisas que são desnecessárias na nossa vida. A gente tem que jogar fora. Amém, gente? Por mais que eu esteja falando de coisas materiais, mas tem coisa do nosso barco, que é a nossa vida guardada, vai fazer com que a gente afunde, vai fazer com que a gente não sobreviva.
tamanho lixo emocional que muitas das vezes nós guardamos. É uma verdade. E a gente precisa fazer o quê? Aliviar o nosso barco. Dá um conselho para esse irmão. Alivie o seu barco. Fala com ele que ele já sabe o que é, ele já se identificou. Amém? Frigideira sem cabo. Para que você quer isso? Joga fora. Amém? Dentadura guardada na gaveta. Fala para mim, para que serve isso? Capinha de óculos que não usa mais, armação de óculos velho. A gente tem essas manias de guardar coisas que não são necessárias na nossa vida. Amém? Até aí tudo bem. Mas vai haver um momento que as coisas emocionais a gente vai ter que jogar fora, viu, gente? Quem sabe hoje não é uma oportunidade para a gente lançar fora do nosso barco, do nosso navio, coisas que estão fazendo mal a gente. Amém? Diga graças a Deus. Então, ele começa a fazer o quê? A lançar fora do barco aquilo que era menos necessário. Amém? Quem tem coragem de dizer, pastor, eu tenho alguma coisa lá fora, na minha casa, eu preciso jogar fora? Viu? A gente tem essa mania, não tem? De guardar coisas que a gente não necessita. Garrafa PET. Para que guarda isso, gente? É uma verdade. A gente tem essas questões de guardar coisas que não há mais necessidade. Até aí tudo bem. Mas agora você guardar na sua emoção mágoa do passado, isso vai afundar o seu barco. Amém, gente? Tem gente que tem ódio só de pensar em alguma coisa do passado. É isso que adoece a alma de uma pessoa. Ela guarda dentro do seu emocional esses lixos. Ela vai guardando ressentimento, ela vai guardando mágoa. Ela não consegue se livrar disso e ela vai adoecendo aos poucos. A doença psicossomática, que é a doença da alma, vai adoecendo aos poucos a pessoa. Ela não se manifesta de uma só vez. Ela vem de um tempo. E é comprovado que muitos cânceres é derivado de um ódio corroendo a alma, as células, o sangue. Então nós temos que aprender a jogar esses lixos emocionais fora. Porque vão atrapalhar a nossa viagem. O mundo, a nossa vida é uma viagem. Nós estamos aqui com uma viagem. Nós estamos aqui de passagem. E se a gente não jogar esses lixos fora, no primeira tempestade, no primeiro vento, a gente vai afundar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém, gente? Receba essa palavra na tua alma. Você precisa se livrar de coisas que você não precisa mais. Amém? Tem gente que não fala, mas tem mágoa do outro. Essa mágoa está dentro. Ele convive, ele fala. Amém? Mas a mágoa está ali dentro, corroendo o sangue, corroendo as células, até apodrecer e adoecer a alma dessa pessoa para manifestar no corpo. Amém? E são coisas que só sente, só prejudica quem sente. Diga graças a Deus. Fala para esse irmão, joga esses lixos emocionais fora. Fala para ele, joga fora. Amém? Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa adoecer. E eles começaram a jogar o quê? Aqueles lixos fora. Eles começaram a aliviar a carga do navio. E foram jogando mesa, foram jogando cadeira, foram jogando comida, foram jogando roupas. Porque nessa hora de perigo a gente vai jogando tudo. A gente quer aliviar, a gente quer se salvar. Amém? Agora, existem lixos invisíveis que só a gente pode jogar fora. Existe lixo corroendo a tua alma. A falta de perdão está corroendo a sua alma. A gente precisa entender hoje que nessa oração de hoje, a gente tem que sair daqui com o nosso navio vazio. A gente tem que subir de novo. O barco já está à deriva, já foi ao léu. Amém? E a gente precisa colocar ele de novo. Amém? Para subir e andar normalmente. Porque é isso que acontece com muita gente. Acompanhe comigo no verso 21, ó. Havendo todo estado muito tempo sem comer, ó, como é que eu disse, viu?
Eu quero ver comer quando tiver dar fome na hora do perigo. Dá fome? Hã? Dá vontade de guardar roupa, de guardar as coisas, dá vontade de se livrar da morte. É ou não é? Por melhor carro que você tenha, amado, na hora da morte, na hora da doença, você não vai querer saber de andar de carro. Por melhor casa que você tenha, na doença, você não quer saber da casa. Por maior conta bancária que você tem, você não vai querer saber de dinheiro. Amém? Você tem que salvar a tua alma. Por isso que Jesus falou, o que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando perde a alma, gente, vai adoecer o corpo. Amém? Por isso que Ele é o pastor da nossa alma. A gente chega aqui com angústia. A gente muitas das vezes chega aqui triste. A gente chega aqui para baixo. E às vezes não tem nem muito o que dizer. E pior, às vezes a gente não sabe nem por que estamos assim. É ou não é? Tem dia que a gente está para baixo. Tem dia, sabe o que é isso? É a alma. A alma tem uma esquisitice que todo ser humano que tem alma tem. Tem ou não tem? Tem dia que você não acorda esquisito? Você mesmo fala, ai, estou esquisito hoje. Ai, eu estou para baixo. Ai, que vontade de sumir. Ai, que vontade de morrer. Ai, estou com vontade de ver ninguém hoje. Essa é a esquisitice da alma. Por isso que a gente tem que guardar a nossa alma, gente. Quando Salomão diz sobre tudo que você puder guardar, ele manda guardar o coração. Ele está falando o órgão, não. Ele está falando a alma, o sentimento. Amém, gente? Olha, essas coisas as quais eu falei que você tem na sua casa, isso não vai mudar nada se você jogar fora ou não. Agora, os lixos que você carrega dentro, jogando fora vai fazer uma diferença na sua vida muito grande. Amém? O que está dentro da sua casa é problema seu. Está com a frigideira sem cabo, queimando a mão, isso é problema seu. Ninguém tem nada com isso. É ou não é verdade? Está com a dentadura que não usa mais na gaveta, problema é seu. Agora, não guarda na sua alma o ódio, a mágoa, a falta de perdão. Não fica preso a algo que te fizeram lá no passado, porque só quem está sentindo é você. A pessoa não sente nada. Amém, gente? E é por isso que muitas pessoas estão adoecendo na alma, porque não conseguem livrar-se desses lixos que carregam dentro da sua alma. Diga graças a Deus. E Paulo está dizendo aqui, ó, verso 21, ó, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, olha só, o prisioneiro, hein? Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Qual o dano que eles tiveram? Tiveram que lançar fora as bagagens, tiveram que perder roupas, tiveram que perder móveis, tiveram que perder comida, mas graças a Deus não perderam a vida. E nem você perdeu a vida. Quem tem vida, diga glória a Deus a Ele. Se tem vida, há esperança de salvamento. Se tem vida, dá para jogar essas bagagens emocionais fora, para você ter mais um pouquinho de saúde. Tem pessoa que tem angústia que não sabe por quê. Tem gente que o coração dispara e dá arritmia, não sabe por quê. Tem gente que não tem sono e não entende por quê. Tem gente que tem problemas na alma e não sabe nem o que é a alma direito. Só ouve falar. Amém? Nós temos que aprender uma coisa, gente. Da mesma maneira que a gente cuida do corpo, a gente tem que cuidar da nossa alma. A alma é o coração, a alma é o sentimento. Tudo é a mesma coisa, sinônimo. A alma é a parte interior que nós, seres humanos, temos. Amém? Nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração, daqui de dentro. Porque a doença vem de dentro para fora. Quando a doença manifesta no corpo, é porque ela já estava na alma. Amém? Então, para a gente sair daqui hoje, aliviado das nossas cargas, a gente vai ter que lançar fora do nosso barco todo o lixo emocional.
Diga graças a Deus. Aquele lixo que só a gente sabe, que só a gente carrega. Sabe aquele lixo que você não fala para ninguém? É esse aí que você tem que jogar fora. Amém? Sabe aquele sentimento que você tem, que você não fala para ninguém? Isso está te corroendo, está te adoecendo. Põe isso para fora. Alivia o seu barco, para que ele não venha afundar. Amém? Porque depois que afunda, gente, nem Jesus faz nada. Amém? Amém ou não? Então ele segue dizendo aqui, ó. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Olha só, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Amém? O navio que se perca, as coisas que estão no navio que se percam. A nossa vida tem que ser salva. A nossa alma tem que ser salva. Diga graças a Deus. Uma pessoa com a alma em paz, ela é riquíssima e não sabe. Amém? Então, observa bem aqui o ponto central da nossa mensagem, que os lixos dos quais nós estamos até brincando, falando algo, mas eu estou falando do lixo que você carrega dentro de você. Eu não estou falando daquele lixo que você joga fora, nada que você limpe que não fique limpo, mas eu estou falando de dentro. Eu estou falando do teu pensamento, eu estou falando dentro do teu coração. Ali é um secreto, ali é só você e Deus. Amém? Então, no momento da oração de hoje, é o momento de jogar no nosso navio tudo que não presta mais. Fala mais uma vez para esse irmão: para de carregar coisa que você não precisa. Você não precisa carregar ódio. Você não precisa carregar mágoa de ninguém. Entrega na mão de Deus. Se livra disso. Joga essa bagagem fora, para que você não venha afundar. Muita gente está afundando na doença exatamente por causa do seu emocional. Ela vai ficando doente sem ela perceber. A doença da alma, que hoje, graças a Deus, os médicos descobrem, eles chamam de doença psicossomática. Eles, graças a Deus, eles sabem que é a doença da alma. Amém? A minha esposa foi no médico uma vez. O médico disse: olha, a senhora precisa procurar uma fé. A senhora está doente da alma, das emoções. Amém? E a gente fica realmente, a gente tem problemas emocionais. Nós somos seres emocionais, principalmente a mulher. A mulher é 100% emoção. O homem é cabeçudo mesmo. Mas a mulher, ela adoece mais rápido porque ela é 100% emoção. Ela carrega a emoção do filho, do neto, ela carrega a emoção do vizinho, do cachorro, do papagaio, ela carrega tudo. O homem consegue se aliviar mais, mas a mulher adoece mais. Amém, gente? Então hoje é dia de jogar fora. E Paulo está dizendo, ó, graças a Deus não vai ter perigo de morte. Amém? Só vai haver dano da nossa carga. Então, a gente joga tudo fora e o navio sobe e a gente segue viagem na paz do Senhor Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Fala sempre assim, irmão, declara sua viagem na paz do Senhor. Você está aqui de viagem, você está aqui de passagem. Amém? Você não veio aqui para carregar nada não, lixo não. Amém? Você veio aqui para ter uma experiência de como lidar com o ser humano. Sabe o que é o cristianismo? O cristianismo é isso que se vê por aí longe. O cristianismo, o qual vem de Cristo, é nos ensinar a se relacionar uns com os outros. Você já viu a matéria mais difícil da vida humana? É lidar com o ser humano. Jesus, hoje quem é crente, tem conhecimento da Bíblia, sabe que Jesus diz que o maior inimigo do homem, ele está onde? Repita para mim, ele está onde? O inimigo nosso está onde? Entenda esse inimigo com aquelas pessoas que geram problemas para nós. São as pessoas de dentro da nossa casa. Amém? Jesus diz, os inimigos do homem serão da própria casa. A gente não tem inimigo na rua porque é desconhecido. O inimigo é aquele que podia me amar, me entender, e faz o contrário. Ele me adoece com isso.
Então Jesus nos alerta que os maiores problemas nossos é derivado da nossa casa. Eu te faço a pergunta e você responde. O seu problema é dentro da tua casa. Eu não preciso revelar, não. Eu sei que o seu problema é dentro da sua casa. Amém? E por ser dentro da sua casa, acaba ficando dentro da tua alma. Se é que você me entende. Amém? Então hoje a gente vai liberar perdão aqui. Hoje a gente vai jogar lixo fora. Hoje a gente vai jogar aquilo que não serve mais dentro de nós fora. Vamos orar por a pessoa que nos fez mal. Vamos orar por aquele que a gente guarda ressentimento. Gente, nós somos seres almáticos, nós carregamos uma alma. E a alma a gente acaba trazendo na nossa memória coisas que passaram. E fica tudo na nossa memória, viu? A gente precisa liberar essas memórias. A gente precisa liberar perdão para a gente viver em paz. Amém? Jesus deixou bem claro: a minha paz eu vou lá dou, não como o mundo dá. Sabe como é que é a paz do mundo? A ausência de problema. Aí eu tenho paz hoje, que eu não tenho nenhum problema, mas amanhã eu tenho 2. Acabou a minha paz. Jesus falou: não, eu vou dar a minha paz, não como o mundo dá. A minha paz eu vou dar independente de problema. O sujeito cheio de problema, mas aqui dentro ele está em paz. Já viu aquela música? Tô nem aí, tô nem aí. Tiro comendo, ele tô nem aí, tô nem aí. Amém? Briga para todo lado, governo fazendo isso, aquilo outro, um caos aumentando tudo, cada vez pior, e o sujeito lá dentro, tô nem aí, tô nem aí. Amém? Cuida da tua alma, gente. O precioso da vida é a nossa alma. Diga graças a Deus. Para a gente finalizar aqui, ele está dizendo aqui, ó, vamos continuar aí, no verso, o qual eu parei, 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha bem o que ele vai dizer agora. Eles não deram crédito a Paulo. Eles preferiram dar crédito ao mestre do navio. A gente é meio, né? A gente é assim. A gente é meio visual. Sim ou não? Não, vamos dar crédito àquele navio ali que é maior, é mais cheio, é mais bonito. Sabe que a gente é visual. Amém? Aí vai todo mundo para aquele navio grande, bonito. Amém? Mas o navio está afundando, matando gente, almas, e está todo mundo naquele navio bonito, porque eu sou visual. Amém? Mas esquece que é um ser almático, a tua alma tem que estar bem. Você pode estar no navio bonito, mas aqui dentro tem que estar bem. Amém? Porque o lugar bonito não vai fazer aqui dentro ficar bem, ficar em paz. Se é que você está me entendendo. Amém? Por que Paulo estava sendo preso? Porque ele estava pregando que ninguém tinha coragem de pregar. Paulo estava pregando contra o sistema religioso. E Paulo estava sendo preso, levado para a Itália. Amém? Roma, a igreja. A própria igreja estava prendendo Paulo para ele não pregar. Roma significa a igreja católica, naquele período. Amém? Que dominava. Hoje, menos. Amém? Porque os protestantes vieram para isso, para pregar o evangelho. Diga graças a Deus. Então observa que eles deram mais crédito a quem não deveria do que a quem deveria. E já reparou que o ser humano é assim? Ele dá crédito ao que vê. Ele dá crédito àquele que está na televisão. Mas a Bíblia diz que a gente não deve dar crédito a qualquer espírito. Deve provar, a pessoa nem prova. O que a pessoa está pregando, nem na Bíblia tem, está ela lá fazendo tudo. Amém? Ela está recebendo a rosa de Sarão. Jesus nunca disse isso. Isso é uma invenção. Jesus nunca disse que ele é rosa. Você leva a rosa para casa dizendo que Jesus disse que ele é rosa de Sarão sem nunca ter dito nada. Isso aí está no livro de Cantares. É um livro poético. Salomão estava fazendo poesia para sua esposa. Amém? Aí inventaram que Jesus disse que ele é rosa de Sarão sem nunca ter dito. Heresia. Amém? O que é heresia? É errar o alvo. Qual é o nosso alvo? A nossa salvação quem é? Jesus.
Então, se a pregação está fora dos ensinamentos de Jesus, é heresia. Ali tem o dedo do homem. Amém? O que nós estamos pregando aqui é Escritura. Não há heresia. Diga graças a Deus. Olha o que Paulo vai dizer agora. Olha. 27, 23. Ó. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, olha Paulo, a quem sirvo, esteve comigo. Paulo não estava falando a respeito que a viagem ia ter dano à toa, não. Um anjo, o Espírito de Deus, de quem ele é, falou com ele que ia acontecer. Gente, nós temos o Espírito de Deus ligado ao nosso espírito. Se a gente ficar sensível às coisas de Deus, a gente vai ouvir a voz do Espírito dizendo assim, ó, não vá, não faça. Amém? A gente sente isso dentro de nós. Eu sempre gosto de trazer essa mensagem. A palavra de Deus dá sinais. O que a gente deve fazer ou não. Mas só que tem gente que ignora sinais. Amém? É como se o sinal estivesse tocando dentro de você, informando você, andando com o sinal e tudo. O sinal está ali tocando e está você sabendo que tem algo tocando e continua no mesmo erro. Você acha que você vai sobressair ou vai afundar? Tu vai afundar. Porque você não respeita os sinais de Deus. Você ouve, mas você não respeita o sinal de Deus. E é por isso que muitos estão afundando. Estão achando que estão ouvindo algo de Deus, mas na verdade estão ouvindo coisas do homem. Ensinamento do homem, heresias. Diga graças a Deus pelo conhecimento. Amém? Aí Paulo está dizendo aqui, ó, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Olha só, gente. Eles prenderam Paulo para levar para a Itália. Eles estavam pensando que era da vontade dele, mas era da vontade do próprio Deus. Amém? E Deus falou a alma de Paulo, dizendo, esses que estão contigo, cuida deles. Amém? Eles fazendo mal a Paulo, o Espírito mandando cuidar daqueles que faziam mal a Paulo, é igualzinho a gente. Eles fazem mal a gente, tem que cuidar deles, tem que amar eles, tem que ter paciência com eles. Amém? Eu contei aqui uma história, teve um senhor que estava com um problema de saúde, ele teve que amputar um pé. Então ele veio aqui mandando, sentou, conversou comigo, né? Contou um pouquinho da experiência que ele estava vivendo. E ele falou que ele tinha que ter uma cadeira de roda. Eu falei, olha, eu vou ver, porque meu pai passou pela mesma situação, eu vou ver se tem uma cadeira de roda e trago para o senhor. O senhor vem aqui na sexta-feira, eu lhe trago. Gente, eu preparei a cadeira, eu fiz limpei, com o maior amor, com o maior cuidado, vim aqui com maior alegria. Deixei no carro a cadeira, ele veio aqui na sexta-feira, aí ele veio com uma lista desse tamanho de remédio que eu comprava. Eu falei, não, aí não. Eu não combinei isso com o senhor. Eu combinei com ele dar a cadeira de roda. Eu trouxe a cadeira de roda. Fui lá, peguei a cadeira de roda, entreguei ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou a cadeira de roda, virou, saiu ali, não disse nem muito obrigado. Amém? Então, olha a situação que sobressai nos nossos olhos. Paulo, aqui está dizendo que Paulo recebeu, Deus falou, cuida deles. E era aquele que estava fazendo mal a Paulo. Parece com quem, hein, gente? Parece com a nossa missão, né? É cuidar dos outros e os outros fazem mal para a gente. Jesus, que carga pesada, é ou não é? E esses normalmente não são de longe, não. Porque os de longe a gente ignora, passa longe, mas eles têm de casa, é de perto. Amém? Por isso que nós temos que estar sempre o quê? Aliviando a nossa alma. Por isso nós temos que fazer o quê? Estar na presença de Deus, estar chorando, botando para fora. Amém? Tem gente que carrega fardo na alma, sozinho. Tem gente que carrega, por isso não dorme. Amém? A mente cheia. O pensamento não consegue esvaziar para dormir. Amém? E à noite normalmente vem tudo.
Só a base de remédio que a pessoa consegue dormir. Pergunta ela, está aqui de prova, eu não tomo um remédio para dormir e durmo que nem a pedra. Amém? Ela pergunta, você não viu o barulho na rua? Não, uma confusão? Eu não. Eu costumo dizer que eu morro e ressuscito no outro dia. Não vejo nada. Amém? E isso é quando a gente está em paz, quando a gente está preocupado, aí fica difícil dormir. Aí a gente fica igual aquele frango da padaria, né? Rola, 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 e não sai do lugar. E não consegue dormir. Amém? Vamos fazer essa oração nessa manhã? Vamos tirar esses lixos emocionais? Ninguém sabe dos seus lixos, é só você e Deus. Hoje o culto é totalmente particular, cada um com a sua particularidade. Amém? Você vai falar com Deus sobre os lixos emocionais que você carrega. Você vai falar com Deus sobre aqueles que estão no seu barco e te fazem mal e Deus está mandando você cuidar. Amém? Que missão dura é a nossa, né? Você imagina Jesus carregar o mundo nas costas de Jesus? A gente carrega a meia dúzia, a gente já cansa. Dá vontade de fazer assim, jogar tudo para trás e sair correndo. É ou não é verdade? Imagina Jesus carregou tudo nos ombros dele. Por amor a nós, pela graça, pela misericórdia. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, né? Amém? Glória a Deus.